Seja bem-vinda ao Irmãs em Sião Podcast. Eu sou a Richelle. E eu sou a Larissa. E eu sou a Maísa. A Maísa é uma amiga minha de muito tempo. Missionária retornada também, né? Não faz nem um ano que ela voltou de missão. Onde você serviu? Sim, eu servi no Fort Collins, Colorado. E aí eu também servi no Wyoming. Então era uma missão gigante que eu acabei, servindo um pouco em todos os lugares ali. Do norte do Colorado mesmo. Muito legal. Diferente de fazer missão em Utah, que tipo assim, uma quadra já é a missão. Sim, com certeza. Eu gosto disso. E hoje a nossa discussão vai ser baseada no discurso titulado Testados e Fortalecidos em Cristo, do presidente Henry B. Eyring. Vale lembrar que o nosso podcast é focado em discursos da última sessão da Conferência Geral da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e tem como foco auxiliar você no seu estudo diário ou como parte de preparação para um discurso ou aula na igreja. É importante que vocês entendam que isso daqui são as nossas ideias e nada do que a gente está falando são posicionamentos oficiais da igreja. Começando assim, eu vou dizer por que eu escolhi esse discurso, eu vou te explicar. Porque eu tô cansada nesse podcast, nossa, me senti água de salsicha, carne de segunda, por causa da Larissa. E eu vou explicar por quê. Porque Larissa, né, neta do avô dela, filha do pai dela, os pais dela agora servindo, gente, no bispado do CTM, é um outro nível de pessoa. Eu falei, gente, eu preciso ter alguma história que é só minha, porque de um lado da família dela, ela é chique, do lado da família do marido dela também é chique, porque quem faz churrasco com o apóstolo é chique. Não sou eu. Então eu falei assim, né? Agora que eu não vou ser mais água de salsicha, eu vou achar alguém que eu tenha alguma história com essa pessoa, mesmo que seja assim, meio assim, nas conexões para eu poder falar. E o presidente Eyring, ele foi o bispo que entrevistou meus sogros para eles se casarem no templo. Porque meus sogros moravam em Palo Alto, na Califórnia, e o presidente Eyring foi o bispo dele. Então essa é a minha história. Gente, que especial. Com o presidente Eyring. Uhum. Tá vendo? Não sou ninguém. Eu não sou uma carne de segunda, eu sou uma carne de 1,5. Entendeu? Assim. Outra coisa que é legal dele são alguns fatos sobre o presidente Eyring que eu acho que ninguém sabe. Primeiro, o pai dele era um cientista e era amigo de Albert Einstein. Nossa! Vocês sabiam disso? Que chique! E Albert Einstein normalmente se referia ao pai do presidente Eyring como o cara, assim, né, na ciência e tudo mais. A gente usa Einstein quando a pessoa é muito inteligente, né? Imagina quando Einstein fala, não, sou eu não, é esse daqui, que é meu amigo. Primeiro ponto. Segundo ponto, ele era sobrinho do presidente Kimball. Porque o presidente Kimball... Calma aí, deixa eu ver se eu entendo a história direito. A mãe do presidente Eyring era irmã do presidente Kimball. Você vê, né? Com quem você anda. E foi até interessante, porque quando o presidente Kimball, como profeta, ligou para Henry B. Eyring, que não era presidente na época, para fazer o convite, se eu não me engano, para ele ser o presidente da BYU Idaho, se eu não me engano. Era ou a BYU daqui ou a de Idaho. O presidente Eyring falou assim, pelo que eu li da história, ele falou assim, eu não só estava dizendo não para o meu tio, mas estava dizendo para o profeta não, então foi muito difícil poder tomar aquela decisão. Uau. São alguns fatos que eu acho interessante aqui. Uhum. Bora lá, então. Mas, brincadeiras à parte, por que eu gostei disso, desse discurso? Porque, em inglês, as palavras que são usadas para esse discurso são teste e prova. Nós somos de gerações diferentes, já foi falado milhões de vezes que Larissa literalmente poderia ser minha filha por causa da idade. Mas quando eu criei na escola, a escola tinha o teste e tinha a prova. O teste era a primeira coisa que fazia e depois você fazia a prova, tipo um mês depois, uma coisa assim, para na média dar os resultados do bimestre. Faz sentido para vocês? Então, tipo assim, pra gente as palavras eram muito diferentes. A gente levava o teste menos a sério do que a prova. Porque a prova era assim, cara, agora ferrou. E eu lembro uma vez, que inglês sempre, né? Inglês para eu aprender foi literalmente, eu tenho o dom das línguas, porque na sexta série eu não tinha. Eu tinha tirado meio no teste. Para eu passar, eu tinha que tirar 9,5 na prova. Gente. E eu tinha um mês e meio para poder estudar e tirar 9, no mínimo 9, e eu tirei literalmente 9,5 na prova, que deu a minha média de 5, que a minha escola tinha uma média de 5, gente, passar com média de 5 é lá para baixo. Mas as palavras no inglês realmente me
tocaram muito o coração. Então, vamos começar com o seguinte: o que do discurso mais chamou a atenção de vocês? O que mais tocou seu coração nesse discurso? Então, bem no terceiro parágrafo, né, ele fala que ele tá explicando um pouco e ele fala senti-me fraco. Então, ele tava explicando um pouco, né, da experiência dele na própria faculdade, né, que ele tava tendo muita dificuldade em entender aquela Física, né? Ele tava se formando em física. física e matemática. Que não é fácil, que é super desafiador. E ele tá falando aqui, né, que fazendo uma oração sentia a certeza serena que vem do Senhor. Foi como se ele dissesse a minha mente: estou testando você, mas estou com você. Então, aquilo que você falou, né? Então, às vezes na nossa vida a gente passa por momentos, né, desafiadores, que a gente fica tipo, nossa, Pai Celestial, você tá acordado, você tá, tipo, prestando atenção? Onde estás, né? Tipo, Doutrina e Convênio 121, isso mesmo. Eu tô passando por tanta coisa. E aqui ele fala, né? Tipo, eu tô te dando isso, mas eu estou com você, não tô sozinha, você não tá sozinha, você tá comigo, né? E para contexto também, gente, imagina, eu não consigo entender uma pessoa que vai querer se inventar de fazer física e matemática, né? Já começa por aí. Mas o pai dele era físico amigo de Einstein, então você já começa. Aí eu consigo pensar o seguinte, nesses desafios que ele falou, porque ele falou assim, sentia-me sobrecarregado, comecei a perceber que estava tentando aprender algo que estava além da minha capacidade. Uhum. E aí veio minha cabeça assim, por eu saber da história dele, eu fico pensando assim, será que ele não fez isso porque ele falou assim, meu pai fez, então eu vou fazer. Ele era amigo do Einstein, né? Quem sou eu? Assim, mas também eu acho que tem um lado assim, por exemplo, a Larissa, o pai dela é advogado. Meu pai é advogado, eu posso ser advogada também. E eu já pensei várias vezes nisso, inclusive. E aí, de repente, Larissa entra para fazer advocacia, ela começa assim, gente, eu tô sobrecarregada, isso daqui não sou eu, né? Mas como que não sou eu? Se meu pai pode fazer, por que eu não sou filha do meu pai? Por que eu não consigo? Então eu consegui ver também a pressão disso nele, de fazer tudo e querer fazer o melhor. E aí eu fiquei pensando quantas vezes na nossa vida a gente se aventura a fazer determinada coisa e quão importante é ter a validação do Senhor antes de começar num caminho, para que quando a gente se sinta sobrecarregado, a gente possa falar assim, cara, ou vai ou racha, porque o Pai Celestial falou, vai, vai e faz. Sim, eu concordo muito com isso, já tive várias experiências de algo que de algo que eu quis desistir, mas eu sabia que eu tava ali e era porque eu pedi por orientação e eu sabia que era para mim estar ali, que era onde o meu Pai Celestial queria que eu estivesse. E você ter essa certeza antes de começar algo te ajuda muito a terminar e não desistir. Porque, inclusive, tipo, na minha missão, em várias outras coisas, que como ele se sentiu aqui, né? Você fala, não aguento mais, não consigo mais, muita aflição, muita frustração, muito difícil, não aguento mais. Mas aí eu lembro, não, mas eu sei que eu tô aonde meu Pai Celestial quer que eu esteja. Então eu sei que ele vai me ajudar. Eu sei que através do poder capacitador, né, do atonement, do sacrifício expiatório. Do sacrifício expiatório, eu consigo. Eu não vim tão longe para só vir até aqui. Eu vou terminar o que eu E aí baixa o primeiro NEF 37, né? Eu irei e cumprirei, porque eu sei que o Senhor não vai mandar eu fazer uma coisa sem preparar um caminho. Exatamente. E eu já senti isso muito na minha vida também, especialmente, e não é segredo para ninguém, os primeiros 6 anos do nosso casamento foram muito difíceis, assim, da gente não querer ficar junto mesmo. E os dois falarem assim, mas o Senhor mandou. Ou a gente vai ficar miserável pro resto da vida, ou alguma coisa vai melhorar em algum ponto, né? E eu fico pensando o que teria sido de mim, primeiro, se a gente não tivesse sido provado e testado durante aquele período, né? E segundo, o que teria sido da gente se a gente tivesse desistido do teste. Eu acho que esse discurso fala muito sobre isso. E aí ele continua aqui, aprendi que minha dificuldade com física era, na verdade, uma dádiva do Senhor. Gente, se imagina no meio da aprovação, você perguntar pro meu marido assim, uma bênção, pois imagina. Nos primeiros 6 anos de casamento com ela, como você se diz? Eu senti que era uma dádiva do Senhor. Mas agora a gente consegue ver aquilo como uma dádiva, porque a gente tem um apreço muito maior um pelo outro, a gente consegue comparar o nosso casamento com épocas difíceis. E aí, no raciocínio dele, ele fala, o Senhor estava me ensinando o quê? Com a ajuda dele, eu poderia fazer coisas que pareciam impossíveis, se eu tivesse fé
que ele estaria ao meu lado para me ajudar, porque por meio dessa dádiva o Senhor estava agindo para me testar e me fortalecer. Quais são algumas coisas na vida assim que você já se sentiu assim? Eu tive que ser testada e no final disso eu fui fortalecida. Uhum. Quando eu penso na minha missão, eu penso muito nesse discurso. Eu acho que é um dos motivos que eu amo tanto esse discurso, principalmente. Bom, já amo o presidente Eyring, ele é maravilhoso, né? Mas uma das coisas que eu penso é a minha missão. Porque quando no começo da minha missão, eu recebi a notícia que uma amiga minha tinha tirado a vida dela, que ela tinha, né? Exato. E eu lembro que naquele momento, né, se adaptando com a missão, o companheiro, né? Era um lugar diferente, eu tava em Wyoming, no meio do nada, sentindo extremamente solitária, sozinha, abandonada. E aí eu venho com essa notícia tão, sabe, triste, Triste, claro. desafiadora. E aí eu lembro que eu falei assim, Deus, não é possível que isso é um teste, não é possível que você está me testando com isso, assim, com algo que, né, para mim é tão importante, que é tão, né, a saúde, o bem-estar da minha família, dos meus amigos, era algo muito que eu me preocupava muito. E, né, assim, e eu lembro que aquele momento parecia como se eu estivesse carregando tudo sozinha, sabe? Tipo, Pai Celestial, como que eu faço para poder passar por esse momento, para passar desse teste? E é claro que o Pai Celestial fez aquilo que só ele é capaz de fazer, né? Que eu sempre falo que é o ultimate miracle, que é o milagre, não sei como falar em português, mas O o mais maior. poderoso milagre, né? O maior milagre. Porque é exatamente isso, né? A gente tem que passar por essas dificuldades para a gente conseguir se conectar com o nosso Pai Celestial e desenvolver a fé o suficiente para receber esse poder divino, né? Porque sem essas coisas, sem esses testes, sem essas provações, a gente não consegue realmente experienciar a coisa mais linda da expiação de Jesus Cristo. Então, eu acho que foi muito interessante passar por isso, depois ir olhar para trás e falar assim, uau, né? Nos momentos mais difíceis que eu achei que eu não ia conseguir, eu consegui. Então, assim, se ele estava comigo lá, ele vai estar comigo aqui. Então, Muito eu bom. acho que foi bem especial para mim. Legal. E você, Larissa? Fala assim de um teste que você, quando você passou, você falou assim, realmente eu fui provada, eu fui fortalecida naquilo ali. A missão também, com certeza. Eu tava pensando, quando eu tava lendo esse discurso, né? Que ele tem uma inspiração que fala assim, ó, quando continuarmos a ter fé em Jesus Cristo, mesmo quando as coisas parecem momentaneamente impossíveis, nós nos tornamos espiritualmente mais fortes, né? Eu tava pensando como o discipulado na igreja, muitas vezes é um teste, porque nós escolhemos ter fé e seguir a Jesus Cristo, e com isso vem muitas responsabilidades. Nós com isso vem escolhas de servir missão, vem escolhas de ter chamados na igreja, de servir amar o próximo a todos. E com isso, muitas vezes, é daí que vem os testes, né? E quando nós vamos e continuamos firmes, com fé, é aí que nossa fé é fortalecida mais ainda. Porque se a gente não tivesse essas responsabilidades, com certeza nossa vida seria bem mais fácil, mas talvez nós não seríamos tão fortes, nossa fé não seria tão forte. Concordo. E o que eu gosto do que ele está falando aqui, que ele explica, é o significado da palavra testar. De novo, a gente sabe que tudo da igreja é traduzido para que faça sentido em diferentes línguas. Eu vou dar algumas ideias também, porque em português é testar e fortalecido, em inglês é tested and proven, improved, né? Então é o teste e a prova. Mas vamos começar aqui. A palavra testar tem vários significados. Primeiro, vamos lá. Testar não significa simplesmente colocar algo à prova. Significa fortalecer. Para testar uma peça de aço, é necessário submetê-la à tensão. Calor, peso e pressão são adicionados até que a verdadeira natureza do material seja realçada e revelada. Vamos pensar nisso. Quando a gente está sendo testado, o Senhor está fazendo isso para poder mostrar, para que a nossa natureza seja realçada e revelada, a nossa capacidade. Eu fico pensando. E ele continua, o aço não se enfraquece ao ser testado. Pelo contrário, ele torna-se algo em que se pode confiar. Algo forte o suficiente para suportar cargas maiores. Eu adoro malhar. Malhar, para mim, é o que salva a minha cabeça. Eu malho todo dia na hora do almoço. Se pudesse malhar no domingo, eu malhava. Não malho no domingo, eu malho 6 dias por semana para organizar a cabeça. E uma das coisas que é interessante da construção da massa muscular é que
a malhação, né? Ela cria, como fala, ela quebra as pequenas fibras na massa muscular e quando elas são reconstruídas, elas crescem em tamanho. Uhum. E se eu não, como que eu vou saber qual é o meu limite? Qual é a minha natureza para ser realçada ou revelada? Só quando eu aumento a carga. Se eu tivesse lá, às vezes quando eu malho com meu marido, ele fala assim, é só isso? Eu botei até no meu stories hoje, que eu falei assim, isso aqui é para provar pro meu marido que eu pego carga pesada nesse exercício. Porque ele às vezes olha para mim e fala assim, você tá pegando quanto? Tu vai ficar no 10 por quanto tempo? E não existe crescimento sem esse teste, sem essa prova que leva a gente ao nosso limite. E o Senhor nos testa da mesma maneira, para que a gente possa ser fortalecido. Eu acho que, parando para pensar, a maioria das coisas nesse mundo, que são uma das coisas mais belas, assim, elas são o que são através, né, de passar por pressão. Por exemplo, diamante, uma borboleta que tem que sair do casulo, tem que se esforçar ali para sair do casulo, senão ela fica fraca e não voa. Uma árvore, ela só é forte, a raiz dela só é forte se ela tiver bastante vento ali para fortalecer a raiz. Então, as coisas mais belas do mundo, assim, sabe? Tem que passar por pressão para ser o que são. E a mesma coisa com a gente, né? Quanto mais pressão assim a gente passar, mais forte a gente fica e o nosso potencial vai aumentando e nossa capacidade vai aumentando. Quando você falou da pressão, eu lembrei de uma coisa. Eu estava reclamando com uma amiga minha uma vez, eu falei assim, poxa vida, tá demorando tanto para o Senhor me dar minha bênção. Gente, mas tá demorando, mas tá demorando, mas tá demorando. Ela virou para mim assim, quanto tempo demora para assar uma carne na crock pot, né, na panela elétrica? Eu falei, umas 6 horas. Ela falou assim, e no forno? Eu falei, umas 3. Aí ela, tá, e na frigideira? Eu falei, ou na panela? Eu falei, sei lá, 40 minutos. Ela, e na panela de pressão? Eu falei, 15 a 20. Ela falou, isso, mas você tá preparada para pressão? Nossa, essa é amiga pra... Queria poder bater palma para ela, mas se rebelou e saiu da igreja. Mas o ponto que eu achei interessante do que ela falou foi exatamente isso. Às vezes a gente pode estar falando assim, poxa, Senhor, mas está demorando muito. E aí eu penso na academia de ginástica, quem eu me tornei. Se no meu primeiro dia na academia, meu marido tivesse me dado o peso que eu carrego agora, teria me quebrado. Eu teria, sabe, ter que ir para o hospital e todas essas coisas que acontecem quando você não tem o treinador certo. Então, o Senhor, como nosso treinador, ele sabe quanto tempo vai levar, porque o que ele quer é o nosso aprimoramento e não a nossa destruição. Né? Ok. O que mais? Sabe que eu amo que vocês deram esses exemplos, né? Porque uma das coisas que vem na minha cabeça nesse momento é como o Pai Celestial, ele é amoroso e misericordioso, né? Seria muito fácil falar, eu não consigo, então eu já sei que eu não consigo, não vou fazer. Eu sei que eu não vou conseguir carregar sei lá, um peso muito forte, porque eu sei que eu, né? Tipo, não, mas o que ele pede aqui, inclusive o presidente Iron fala, é que a gente tem que continuar e crescer e fazer o nosso melhor. Porque daí o resto, o Pai Celestial vai completar, né? Jesus Cristo vai completar com a graça dele. Então, isso que é legal, que como membros da igreja, a gente não acredita que, né, a gente tem que fazer e tem que estar tudo perfeito, né? Que a gente tem que estar e sempre tudo perfeito. Não, a gente acredita que por meio de Jesus Cristo a gente vai conseguir um dia, né, carregar aqueles pesos um pouco mais né, pesados e aí conforme nossos esforços tudo vai crescer e vai melhorar. Pra gente ficar sarado espiritualmente, não né? é? Exatamente. Gostei, A gente vai ficar sarado espiritualmente. Precisa de uma camisa, assim, falando por sarado favor, fazer isso, sarado espiritualmente. Ok. Quando ele se refere a Moroni também, eu acho interessante porque ele fala assim, a fé que Moroni tinha foi refinada e fortalecida. Ela se tornou mais pura. Suas palavras carregam o poder de alguém que perseverou fielmente até o fim. Não tinha pai, nem mãe, nem mais nada, só ele sozinho no mundo, né? Por causa da iniquidade que estava. E podemos sentir esse poder ao ler seu testemunho. E ele fala, agora eu, Moroni, escrevo algo que me parece bom. E escrevo a meus irmãos, os lamanitas. E quero que saibam que se passaram mais de 420 anos desde que foi dado o sinal da vinda de Cristo. E depois de vos dizer algumas palavras a título de exortação, selarei.
selarei esses registros. Eis que desejo exortar-vos quando lerdes essas coisas, caso Deus julgue prudente que as leias, e vos lembrardes de quão misericordioso tem sido o Senhor para com os filhos dos homens, desde a criação de Adão até a hora em que receberdes essas coisas e a meditardes sobre isso em vosso coração. Isso me tocou simplesmente por um ponto. A gente só consegue saber da nossa capacidade depois, né? Uma coisa muito bonita sobre as escrituras é poder ver que no final da história, Abraão e Sara tiveram Isaac. No final da história, José ganhou dos irmãos dele que venderam ele para o Egito e ele estava bem, os irmãos estavam ferrados. Assim, a gente só sabe do desfecho porque a gente passa umas páginas, opa, beleza. A gente só sabe que tudo deu certo para Moroni, passar da história. Mas na nossa história, se a gente não olhar para trás e ver quão misericordioso o Senhor tem sido na nossa vida, em quem a gente se tornou, eu acho que tira da gente a capacidade de confiar de que o que está sendo testado é a nossa confiança nele. Porque o currículo dele está intacto. A gente tem 6.000 anos de história do currículo do Senhor. Abrir mar vermelho, fazer pão cair do céu. Mentira. Ele, entendeu? Parede de Jericó cair só porque eles soltaram a trombeta. Então, o currículo dele está ótimo. O nosso é que está sendo construído. Sim, com certeza. Sim, e é legal também poder ver isso e pensar, né? Porque ele dá vários exemplos de pessoas nas escrituras e todos eles têm promessas, né? Para se eles suportarem as aflições. Então, a gente, ao estar passando por aflições também, nós podemos, nas escrituras, encontrar essas promessas, né? De que nós vamos ser fortalecidos, de que no final nós vamos ser abençoados, de que Deus vai estar conosco, nos ajudando. E é nas escrituras que a gente pode encontrar essa força, ter receber essa confiança, né? Essa confirmação de que sim, ele vai estar por nós. E pensar também, né, de que nas escrituras a gente consegue ver o final, mas na nossa vida a gente não consegue ver o final, mas nós podemos ter a esperança de que, assim como eles, no final nós também vamos estar bem, vai estar tudo bem no final. Eu recebi uma bênção através do meu marido outro dia que falava que o Senhor continuará envolvido em todos os aspectos da minha vida como ele foi até esse momento. E aí eu pude lembrar de algumas situações da minha vida, uma que eu acho até que vale a pena compartilhar, que eu senti aqui agora. Eu passei por um momento onde eu queria ficar nos Estados Unidos, eu estava com problema do meu visto e determinadas situações que estavam acontecendo. E eu lembro que eu ia ter que me encontrar com uma advogada de imigração. E naquele dia de manhã, eu acordei com aquela música Tal Como um Facho na minha cabeça, e a frase que basicamente falava quem vai estar contra você? Se Deus é convosco, a quem temereis. Eu lembro claramente aonde eu estava quando aconteceu isso. E aí eu fui para o escritório da advogada. Aquela advogada tinha mais de 20 anos de experiência de imigração, e ela falou, não tem jeito, eu sinto muito, te desejo boa sorte, mas não tem jeito. E a porta dela estava aberta, e passou pela porta uma garota que tinha acabado de se formar como advogada. Acabado. E ela falou assim, mas deixa eu perguntar para ela, Ginger, entra aqui rapidinho, deixa eu te contar a história dela, porque não tem jeito, né? Aí a Ginger falou assim, tem jeito sim, é a lei tal, tal, tal. E tudo foi possível através, né? Como me lembra aquela escritura que fala, através da boca de bebês as promessas vão, né? As coisas vão ser faladas. A Ginger era um bebê, ela tinha acabado de passar na OAB americana, ela não sabia, né? E através dela, o meu caso aconteceu. Foi complicado? Foi, mas assim, alguém falou que não tinha jeito nenhum, mas o Senhor tinha falado para mim. Se Deus é convosco, a quem temereis, né? E essas são as coisas que a gente precisa anotar e lembrar. Eu vou até anotar isso, porque eu lembro de memória, mas eu não anotei. Porque quando eu estou desanimada, eu volto no meu diário e eu falo assim, vamos ver tudo que ele já cumpriu. Nossa. Na minha bênção patriarcal, tudo que ele já cumprido. Né? Vocês conseguem ver as promessas do Senhor cumpridas na sua vida e qual o impacto que isso faz para vocês continuarem na fé?
Nossa, que pergunta linda. Eu acho que, inclusive, uma pergunta extremamente inspirada, porque eu acho que nesses últimos tempos, especialmente depois de voltar pra igreja. Tô na igreja, gente, não se preocupa. Não, mas depois de voltar da missão, são muitos desafios, né? Parece que a gente é colocado, assim, dentro de uma panela e parece que a gente tá sendo, assim, chacoalhados, porque, né, na missão é tudo tão diferente, tão, assim, é desafiador sim, mas a gente sente o espírito tão perto, assim, então parece que a gente está constantemente andando com o nosso Pai Celestial, né? E não que a gente não esteja aqui agora, mas eu acho que com as distrações do mundo acaba sendo um pouco difícil. É, mas, pra mim, eu lembro do momento que, quando eu voltei da missão, tava tipo assim, nossa, Pai Celestial me abandonou, não é possível. Não é possível. Eu dei meu coração, minha alma pra missão e ele tá me desamparando. E aí foi que você falou, exatamente o que você falou, tipo, eu pude voltar pro meu diário, voltar para todas as bênçãos que ele tinha me abençoado, né? E lembrado que o Senhor, às vezes é muito fácil encontrar, né? Todo mundo fala que, vê the hands of the Lord, né? Tipo, As mãos tenta do Senhor procurar nas as mãos coisas. Uhum. nas coisas. E aí eu lembro que um dia na minha missão, inclusive eu escrevi no meu diário que eu tava falando com meu irmão, e eu falei sobre isso. Falei, Deus não tá aqui. E aí meu irmão falou assim, para de ver as mãos do Senhor na sua vida. Eu fiquei tipo, eita, eu acho que ele tá ficando, não é possível, ele tá louco, tipo, sabe? E aí ele falou assim, de vez procurar pela mão do Senhor nas suas vidas, começa a procurar pela fingerprints. Pela impressão digital Pelas nas impressões coisas, é digitais. verdade. Adorei. Então é exatamente isso, que aí nesse momento, e aí acabou que naquele momento que eu tava sentindo um pouco abandonada, sozinha, depois da missão, sentindo um pouco, né, overwhelmed, como que fala overwhelmed, gente? Muita coisa acontecendo, sobrecarregada. Eu pude ver que realmente eu tava tentando procurar pela mão do Senhor nas coisas, e não pelas digitais. As digitais do Senhor estão sempre na nossa vida, em todos os lugares e experiências, né? Então, eu acho bem especial. Perfeito. E é legal também, eu acho que para a gente finalizar, é a gente lembrar que os mais fortes sentiram sobrecarregados, né? Eu penso em Joseph Smith, É verdade. na seção 121 de Doutrina e Convênios. Gente, você é o profeta, ele já tinha visto Deus e o Pai. Anjo vinha para ele assim, como vamos bater um papo, assim. Ele tinha isso tudo e mesmo com isso, Sim. você lê lá em 121 e ele falou assim, onde estás? Né? E o Senhor, com a misericórdia dele, que uma coisa que eu sempre falo, o Senhor resgata primeiro e corrige segundo, né? A gente vê isso com Pedro afundando na água. O Senhor resgata e fala assim, cadê a fé, cadê né? a fé? Né? O Senhor fez a mesma coisa com Joseph, né? Meu filho, paz seja com a tua alma. Tua adversidade e tuas aflições não durarão mais que um momento. Então, se as suportares bem, Deus te exaltará no alto. Triunfarás sobre todos os seus inimigos. Que tem um parêntese sobre isso que eu vou compartilhar em outro podcast, de por que foi importante para Joseph ouvir essa parte de você vai triunfar sobre todos os seus inimigos. Pensa nas coisas que a gente gosta de ouvir do Senhor. Isso daqui, ele precisou ouvir. Isso daqui, para ele, fez sentido. A gente vai ter uma conversa só sobre essa. Então, quando a gente pensa na expiação e nas enfermidades que a gente tem na nossa vida, às vezes é aquela coisa que você falou que eu achei incrível. A gente está procurando a mão do Senhor, mas as digitais estão marcadas pelo caminho. E uma das coisas que eu acho que é muito importante para a gente lembrar é o seguinte: o teste é para fortalecer e para revelar quem somos. Né? A gente dizem que a mesma água que amolece a batata, ela endurece o ovo. Então, o que importa é o que está dentro, não é o ambiente. Quando a gente está sendo testado, o Senhor está provando, a gente está provando quem somos. Porque o Senhor só vai compensar a gente no que a gente fez, e não só no que a gente pensou em fazer. Então, no teste, me lembrando de novo na prova, era quando a nota era dada e eu passava ou não. E ele termina com a seguinte palavra: se permanecermos firmes em nosso serviço, o Senhor nos refinará. Refinamento é uma coisa muito importante para mim, porque eu falo tanto sobre personalidades e eu falo assim, o refinado e o sem refinamento. Então, as escolhas que a gente faz dentro do que a gente é. Ele nos fortalecerá. E um dia olharemos para trás e veremos que essas mesmas provações eram evidências de seu amor. Veremos que ele estava nos moldando para que pudéssemos estar com ele em glória, como afirmou o apóstolo Paulo no final de sua vida.
Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Com as palavras do presidente Eyring, eu queria deixar meu testemunho que eu realmente sei que no teste a gente mostra quem a gente é. Com dinheiro a gente mostra como a gente usa. Com o tempo a gente mostra com que a gente usa. Com os recursos, o Senhor mostra quem somos e o que realmente está no nosso coração. E com isso a gente se vê no próximo episódio. Tchau.